Oi gurias, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre aquelas pessoas que não vão com a nossa cara. São pessoas que têm um ranço da gente, pegam o nosso pé, implicam com a gente. Talvez nesse momento da tua vida tu pode até não ter alguém assim que te venha a lembrança. Mas durante toda a vida da gente vai ter uma ou outra pessoa que vai surgir, que vai criar um problema, que vai pegar no nosso pé, que vai ser uma pedra no nosso sapato. E às vezes a gente não vai saber ao certo nem o porquê essa pessoa não gosta muito da gente. A gente sabe, a palavra de Deus nos orienta, né? Que o nosso dever como cristão é amar. Amar todas as pessoas, né? E amar não tem a ver com sentir admiração. Admiração é uma coisa, amor é outra. São duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que existe uma ligação e elas se complementam. Amar é fazer por alguém, é uma ação, é uma atitude de fazer algo que precisa ser feito para o bem daquela pessoa. Já a admiração é algo espontâneo, algo que não depende de nós. Eu não consigo forçar a admiração, eu não consigo fazer sem querer. Uma resposta a uma pessoa que se mostra encantadora, uma pessoa que tem atitudes, um comportamento que nos agrada, que nos inspira muitas vezes. Então, admirar alguém é uma coisa. Pessoas chatas, pessoas que pegam no nosso pé. Às vezes é uma pessoa invejosa. Você deduz que seja uma inveja porque você nunca fez nada para aquela pessoa, mas ela não gosta de ti. Você percebe no olhar, você percebe nas palavras. Você percebe principalmente quando ela vem conversar contigo, quando ela se refere a ti. As palavras dela são ásperas, são duras, são sem amor, ela te judia, ela pisa em cima de ti. Se ela puder te humilhar, ela te humilha. Se ela puder fazer você passar vergonha na frente das pessoas, ela faz. Você não precisa admirar essa pessoa. Aliás, é impossível admirar alguém que faz mal pra nós. Mas amar é uma coisa que não tem muito pra onde fugir. Esse é um mandamento de Deus pra nós. A gente precisa buscar em Deus amar essa pessoa mesmo quando, sabe? Quando a gente pensa assim, ai, mas ela não merece ser amada, meu Deus. Ela precisa ser amada. Nem eu e nem você merecemos ser amados, essa é a verdade, né? Quando a gente pensa no nosso relacionamento com Cristo, a gente lembra que a gente não merecia absolutamente nada. Nada de bom. Pelo contrário, a gente merecia juízo, a gente merecia condenação. Mas Cristo nos amou, né? Mesmo não conseguindo dar nada em troca, mesmo quando a gente não mereceu, né, tal sacrifício. Então, quando a gente olha para as pessoas que não nos amam, a gente precisa lembrar do sacrifício de Cristo. A gente precisa pensar que Deus nos amou mesmo quando a gente não oferecia nada de bom, mesmo quando a gente não o amava. Quando eu morava com os meus pais, quando eu ia pra escola, eu lembro que muitas vezes eu chegava meio-dia em casa pra almoçar e eu tinha às vezes uma reclamação de algum colega ou de alguma professora. Ah, que aquela professora não sei o que. Ah, que aquele colega não sei o que. E eu lembro que o meu pai, ele sempre tentava levar a gente a pensar no que a Bíblia ensinava sobre aquilo, ou o que Jesus faria naquela situação. Eu lembro que o meu pai muitas vezes falava assim, ó, será que essa professora não tá passando por uma dificuldade em casa? Que ela tá tendo dificuldade, sabe, de lidar com seus sentimentos e tá passando por uma crise e talvez vocês estão sendo afetados também porque ela não tá bem. Eu sei, é verdade que nós, quando eu me coloco, né, nesse lugar de julgamento, eu preciso ser suficientemente crítica comigo a ponto de não passar pano em cima de mim, a ponto de não tapar meus pecados e minhas fraquezas dando nomes bonitos por aí, como estou passando por uma crise, estou passando por uma dificuldade, então por isso que eu dou patada em todo mundo. Aguentem firme as patadas que eu vou dar porque hoje eu não tô bem. Quando eu tô fazendo uma reflexão sobre a minha pessoa, eu preciso ser mais crítica do que massagear a minha pessoa, entende? Mas quando eu tô pensando em outra pessoa, eu preciso fazer um jogo contrário aí. É verdade que tem pessoas que não têm maturidade, não sabem lidar com situações ruins e acabam descontando nos outros, muitas vezes, aquilo que estão passando, sofrimentos delas particulares ou dentro de casa, é verdade. Então, quando a gente tá pensando numa outra pessoa, a gente precisa levar em consideração isso, sabe, gurias? Será que essa pessoa tá passando por uma coisa tão difícil que nem ela tá conseguindo lidar com isso, ela não tá conseguindo, ela não tá sabendo lidar? Então tá respingando em cima de mim, tá respingando em cima da gente. Sabe aquela famosa frase que diz assim, a gente só dá aquilo que tem, ou a pessoa só dá aquilo que tem? É verdade isso. As experiências do passado,
as experiências do presente, tudo isso constrói, tudo isso abastece a nossa reserva. Então a gente não tem para oferecer para as pessoas aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente nunca nem viu, sabe? Então, é difícil amar quando a gente não se sente amado. É difícil, agora eu vou abrir um assunto polêmico aqui, é difícil ver valor nos homens, reconhecer o valor de um homem quando você não teve experiências com homens bons. Você não teve um bom pai, ou nem teve um pai presente. Você não teve um namorado que foi bom com você. Você talvez casou com um homem que não foi bom com você. Você não viveu experiências positivas em relação a algo, por isso você não sabe lidar com este algo. Você não tem para dar algo bom sobre isso. Você não tem na sua reserva, entende? Então assim, quando a gente vê pessoas chatas, você precisa pensar isso você precisa ter a mente de Cristo, ter os olhos de Cristo para ver aquela pessoa com as lentes de Cristo. São pessoas problemáticas, o nome já diz. Tem muitos problemas a resolver. Enquanto elas não resolverem esses problemas, elas não amadurecerem, elas não vão saber conviver com as pessoas. E de alguma forma, você lembra ela de coisas que ou ela não sabe, ou ela não tem. Alguma coisa, às vezes, na forma como a gente vive a nossa vida, cutuca elas. Mas o nosso olhar tem que ser muito mais misericordioso para que a gente se pareça com Jesus. Agora sim, eu vou te dizer duas coisas que tu vai tatuar aqui, tá? Para você fazer quando você tiver contato ou encontrar aquela pessoa que tu suspeita que ela inveja você, ou que ela pega no teu pé, que ela não gosta de ti, tu não sabe nem por quê. Pra quebrar esse clima de tensão, porque o diabo, gurias, ama intriga, ama esse clima de desentendimento. E pode ser, é muito possível que você conquiste essa pessoa, porque essa pessoa precisa ser amada. E quando você faz essas coisas, é amor purinho sendo derramado sobre elas. Ai, mas eu não consigo me imaginar fazendo isso. Tipo assim, eu peguei um ranço dela. Bom, esse ranço você precisa racionalizar. Nós acabamos de falar. Por que será que ela age daquele jeito? O que Jesus faria? Peça graça, peça ajuda do Senhor. Deus te dá ajuda. Deus te ajuda, minha amiga. Eu sei do que eu tô falando. Já teve situações assim, ó, que eu tava com um ranço de uma pessoa e que eu não sabia nem o que fazer, mas aí nesse momento você pede ajuda. Deus vai te dar força, uma graça sobremaneira para você executar essas coisas. Duas coisas que tu poderia fazer para conquistar essa pessoa ou amenizar muito esse clima, sabe? Que essa pessoa tá causando nesse relacionamento ou nesse ambiente. Primeira coisa, quando você tiver contato com essa pessoa, procure algo de forma sincera, claro, você não vai inventar a roda aí, não tem que inventar uma coisa, mas busque algo que você possa elogiar nessa pessoa. Diga algo que desça ao seu coração e lhe faça bem. Às vezes a gente tem só um contato, tipo quando é trabalho, né? Só resolver coisas de trabalho. E já porque vocês não se curtem muito, essa pessoa não vai muito com a tua cara e você já acabou criando um ranço dela, vocês só conversam coisas assim, o mínimo necessário. É o contrato que tem que ser assinado, é o não sei o que tem que ver. Vocês não têm um diálogo, vocês não têm uma conversa. Procure na sua mente, vasculhe aí, ou observe ela na próxima vez que você ver o que você poderia elogiar nela, mas um elogio sincero. Porque quando não é sincero, ela percebe, as pessoas não são tapadas. Ela vai perceber que você tá querendo puxar a conversa com ela. Então, elogie algo. Eu lembro de uma situação que tinha uma pessoa que criou uma coisa comigo. E eu lembro que essa pessoa me fez sofrer por um período de tempo. Não foi muito, assim, extenso esse tempo, mas durante a nossa convivência foi muito desafiador. Eu não sabia explicar, eu falava pro meu marido, gente, ela não gosta de mim, mas eu não sei porquê. Eu nunca fiz nada. Jesus, eu mal converso com ela. Por que ela não gosta de mim? Eu lembro que uma vez eu chorei pro Gleison. Eu entrei dentro do carro, eu chorei. Porque naquela noite ela tinha me judiado, sabe? Ela me colocou lá pra baixo, ela quis me humilhar, assim, deu uma pisadinha assim em cima de mim. Eu lembro que eu entrei dentro do carro e chorei.
Eu disse, ai, Gleice, isso dói tanto, sabe? Isso dói. As pessoas, elas parecem que não têm coração. Era uma pessoa da igreja, inclusive, uma pessoa que congregava conosco. Nos próximos dias, teve uma festividade na nossa igreja. A gente fez uma festinha surpresa para uma irmã. E ela fez a torta. E ela tava cortando a torta, dando para as pessoas. Eu acho até que o aniversário era dela, se eu não estou enganada. Ela tava cortando a torta e dando para as pessoas nos pratinhos. Peguei, comi minha torta, voltei lá, acho que para repetir o segundo pedaço, porque a pessoa aqui não brinca de comer doce, né? Aí eu cheguei lá para repetir e eu olhei para ela e disse assim, fulana, eu amei a tua torta. Eu achei muito gostosa, ela tá perfeita. Gente, aquela mulher levantou o rosto, eu nunca mais me esquecerei da expressão dela. Ela me olhou, você me elogiando. Parece que foi um talagaço pra ela. Porque ela sabia que eu também sabia que ela não ia com a minha cara. E o nosso último episódio que a gente se encontrou ali, ela foi muito maldosa comigo. Ela foi muito ruim comigo. E aquele dia foi então um divisor de águas. Logo depois daqueles dias, eu saí daquela cidade, eu fui morar em outra cidade. Então a gente não teve mais convivência. Mas eu lembro que a última e penúltima vez que a gente se viu, tinha um clima mais agradável entre nós. O poder de um elogio. Gente, eu poderia assim, ó, supor que essa mulher quase nunca era elogiada na vida, porque aquele elogio parece que foi algo sobrenatural na vida dela. Ela era uma mulher muito amargurada. E quando eu trouxe aquele elogio, parece que foi o primeiro elogio que ela viu na vida. Eu acredito que não, mas soou como se fosse. O olhar dela foi, parece que libertador sobre mim. Parece que, sabe, ela saiu daquela posição de superioridade comigo. O elogio, gurias, ele é poderoso, ele é uma palavra doce. E o elogio, quando ele é sincero, ele tem essa capacidade, sabe, de às vezes girar uma chavezinha dentro de alguém. Eu recomendo isso, não só com as pessoas que têm um quê contigo, mas com qualquer pessoa. Nosso marido, os nossos filhos. A gente precisa elogiar mais, gurias. O poder do elogio não tá escrito por aí. Ele é poderoso. As pessoas se sentem amadas quando elas são elogiadas. Elas se sentem valorizadas. Lembra do valor, das qualidades dela quando você a elogia. E às vezes é isso que a pessoa precisa naquele dia, é ser lembrada de algo que ela é boa, ser lembrada de uma bênção que ela tem, ser lembrada de algo bom. Às vezes a cabeça dela é pessimista, só pensa em coisa ruim, às vezes ela tá muito preocupada, às vezes ela tá afundada num problema. Segunda coisa, gurias, que eu acho assim, ó, essencial quando a gente pensa em conquistar alguém. Presenteie a pessoa, mas não na frente das pessoas. Presenteie em secreto. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Provérbios 21:14 diz assim, ó, dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Se a Bíblia tá dizendo, é porque é. Eu poderia dizer e alguém dizer assim, ah, mas não é tudo isso. Mas a Bíblia diz, amiga. E isso era um conselho que o meu pai também me dava, sobre levar um mimo, um agradinho para aquela pessoa que tá tendo uma dificuldade contigo. O meu pai sempre recomendava que, quem sabe tu leva um agradinho, né? Quando eu reclamava da professora ou do colega, quem sabe tu leva um chocolatinho, quem sabe tu leva uma florzinha. Meu pai sempre fala, uma florzinha. Leva uma florzinha pra ela, quem sabe ela tá passando um momento difícil. Gurias, é poderoso o poder de uma atitude de amor que não depende dos outros. Você não está retribuindo, porque essa pessoa não fez nada, pelo contrário, ela só te coloca mais pra baixo. Você não está retribuindo o amor dela, porque a retribuição é quase uma obrigação. Quando alguém te faz o bem, você se sente obrigada, parece, a retribuir. Mas quando ela não faz o bem, e você faz o bem pra ela, tem um peso isso diferente. Tu não tá sendo obrigada, você não tá retribuindo, tu fez porque tu quis, né? Então é diferente esse peso. Então, gurias, não é pelo valor, é pela intenção. É pela intenção do coração de cultivar o amor naquela relação. Leva com carinho isso, sabe? Eu sei que é desafiador, mas se você ama Cristo e você deseja se parecer mais com Cristo, deixa essa palavra entrar em você e fazer morada em você. Provérbios não é um livro bonitinho pra gente ler de vez em quando. Ele tem tanto poder na nossa vida, ele é tão transformador quanto os evangelhos, quanto todos os livros que a gente adora colocar pompa no Novo Testamento.
A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é poderosa para nos limpar, para ela nos aperfeiçoar. Então pega esse provérbio que eu acabei de ler, encara isso como uma verdade porque é. Se você quiser conquistar o coração de uma pessoa, se você quiser quebrar esse clima de tensão que está sendo prejudicial para você no seu ambiente de trabalho, na sua família, talvez tenha uma parente tua aí que não vai com a tua cara, talvez é a tua sogra, talvez é a tua cunhada, talvez é uma prima, uma tia, não sei. Fez um bolo, corta um pedacinho, coloca dentro de um potinho, leva para ela no culto e diz: oi, eu fiz esse bolo, lembrei de ti. Não tem que se explicar, não tem que... mas o que ela vai pensar? Ela não gosta de mim, ela vai achar que eu tô... Deixa ela pensar o que ela quiser, minha filha. Você tá querendo ser instrumento de Deus para não dar brecha pro diabo, sabe? Criar uma confusão, porque é isso que o diabo quer. É que você esteja distante dessa pessoa e você fique cada vez mais distante, dando lugar para ele minar o relacionamento de vocês. E também pense numa palavra de carinho, de elogio para essa pessoa. Mas se tu tá com dificuldade, muita dificuldade de pensar em fazer isso, leva isso em oração que vai dar certo. Porque Deus é o maior interessado em ver as pessoas vivendo em amor. Deus é o maior interessado de ver as pessoas vivendo bem, em paz. Esse vídeo não é para você ouvir e achar bonito. Esse vídeo, se serviu de bênção para ti, ele com certeza vai servir de bênção para as tuas amigas, para tua irmã, para tua tia, para tua sogra. Então envia para elas, minha querida. Seja uma bênção na vida das pessoas. Sabe, ao invés de ficar só enviando vídeo de frescura, memes engraçadinhos, você envia uma coisa assim, que não é muito engraçada, mas que alimenta e edifica as pessoas. Certo? Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês e